Possessões não são mais apenas velhas histórias. Elas estão acontecendo em todos os lugares. Em casas, ruas movimentadas e até em varandas. Pessoas estão perdendo o controle para algo invisível, deixando todos questionando o que realmente as domina. Vamos começar. Antes de continuar, curta e se inscreva. E preste atenção, porque você nunca sabe quando poderá ser o próximo. Dentro de uma igreja em Córdoba, na Espanha, em 2023, o caos se instalou quando uma mulher correu repentinamente em direção à estátua do menino Jesus. Homens tentaram contê-la enquanto ela gritava e lutava para se libertar, os olhos fixos na estátua como se algo invisível a atraísse. Um homem tentou acalmá-la, mas ela não ouvia, a voz subindo em raiva e aflição até que finalmente saiu em disparada. O momento deixou os presentes abalados. Parecia que ela estava possuída ou que a atmosfera sagrada da igreja despertara algo profundo dentro dela. A forma como reagiu naquele lugar parecia indicar que algo sagrado reconheceu o que havia dentro dela. Em uma igreja silenciosa na Indonésia, as orações foram interrompidas quando um homem caiu repentinamente no chão, rígido, com a cabeça para trás. A mulher ao lado dele ficou paralisada, sem saber se ele lutava ou estava em transe. Em segundos, ele se levantou, confuso e atordoado, como se não soubesse o que havia acontecido. Testemunhas disseram depois que parecia que algo havia entrado e saído naquele breve momento. A mulher o ajudou a chegar em casa, mas desde então, visitantes relataram sentir uma estranha pressão naquele mesmo local, como se algo invisível ainda permanecesse, esperando ser chamado novamente. Durante um encontro de fé, um homem preso a uma cadeira de rodas parecia dominado por algo invisível. Seu rosto se contorcia e suas mãos se moviam de forma errática, até que um pastor colocou a mão em sua testa, ordenando que a força negra se retirasse. Momentos depois, ele caiu e lentamente se levantou. A multidão comemorou, chamando aquilo de milagre. No entanto, aqueles que assistiram novamente à gravação notaram sua expressão vazia, quase distante, como se não estivesse totalmente presente. Alguns acreditaram que o espírito o havia deixado, outros não tinham tanta certeza. Talvez ele nunca tivesse partido. Talvez apenas tivesse aprendido a se levantar. Na Califórnia, um homem filmou algo que nunca deveria ter visto. Sua irmã estava sentada no chão, o corpo se contorcendo de maneiras antinaturais, o rosto vazio, como se sua mente tivesse desaparecido. Em um instante aterrorizante, ela se levantou de cabeça para baixo, os membros rígidos, movimentos robóticos. Ele deixou a câmera cair e saiu correndo. Ninguém sabe o que aconteceu depois, se ela voltou ao normal ou se nunca mais falou. Mas as imagens permanecem online, congeladas naquele momento em que o humano e o inumano se confundem. Em julho de 2025, durante uma sessão de Rúquia ao vivo, uma menina lutava enquanto versos eram recitados sobre ela. Seus olhos se reviravam, o corpo ficava rígido e ela começou a gritar, como se algo dentro resistisse a sair. O homem continuou a leitura até que ela ficou em silêncio, de repente. Por alguns segundos, ela ficou olhando fixamente, respirando lentamente, e então abaixou a cabeça. O exorcista disse que ela estava livre, mas muitos espectadores perceberam que ela ainda parecia perturbada. A transmissão ao vivo terminou. Logo depois, e aquela conta nunca postou novamente. Alguns disseram que o silêncio que se seguiu fazia parte do ritual. Outros discordaram. O que começou como um jantar comum em um restaurante se transformou em um dos clipes mais assustadores de celebridades online. A atriz Issa Rae foi filmada colocando um pequeno objeto parecido com um chip contra a própria têmpora antes de congelar no meio do movimento. Seus olhos mudaram, não pareciam humanos. Quando a câmera se virou, sua amiga fazia o mesmo. Ambas ficaram imóveis, com expressões vazias. A gravação terminou ali e ninguém sabe o que aconteceu depois. Alguns fãs chamaram aquilo de um glitch, outros de possessão. Mas a pergunta continua. Eles estavam agindo de forma estranha, ou algo estava agindo através deles? Possessão na varanda. No sul da Flórida, vizinhos filmaram uma jovem se comportando de um jeito que ainda perturba quem assiste. Seu corpo se movia em ângulos quebrados, antinaturais, enquanto ela tentava escalar a grade da própria varanda. Sua irmã, desesperada, assistia pela janela enquanto pedia ajuda, mas ninguém se aproximou. Todos tinham medo.
Quando o vídeo foi compartilhado online, muitos culparam substâncias. Mas quem viu as imagens sem edição discordou. Os movimentos dela eram rápidos demais, inumanos demais, até seu rosto parecia distorcido, como se alguma outra presença observasse através dela. E você? O que acha? O experimento de Cole. Durante um experimento sobrenatural filmado em um porão abandonado no México, Colby estava amarrado a uma cadeira, chamando uma presença sombria para se manifestar. Seu amigo Martin esperava por perto, pronto para intervir se fosse necessário. O silêncio durou longos minutos, até que o rosto de Cole transformou-se. Seu olhar ficou completamente vazio, seguido de um leve sorriso inquietante. A lanterna de Martin oscilou, o sinal de perigo. Quando o amigo correu até lá, Colby estava imóvel, olhos fixos em algo invisível. Ele o desamarrou imediatamente, encerrando o experimento. Mais tarde, Colby disse que sentiu algo entrar e sair dele, deixando-o congelado por alguns segundos. Desde então, nunca mais falou sobre o assunto. Mas Martin afirma que ele nunca foi o mesmo desde aquela noite. Um técnico no Brasil voltava do trabalho ao anoitecer quando viu uma menina sentada em silêncio diante de seu portão. Ele chamou várias vezes, mas ela não reagiu. Finalmente, aproximou-se e tocou seu ombro. Quando ela virou o rosto, estava horrivelmente distorcido, tanto que a câmera mal conseguiu registrar. Assustado, Steve largou o celular e saiu correndo. A gravação acaba ali. Segundo ele, ninguém no bairro jamais viu a menina novamente. Steve acredita que ela não era uma criança, mas uma entidade disfarçada. O encontro na estante Karen, criadora de conteúdo no TikTok, gravava um vlog casual com a família no México. Tudo parecia normal, até que sua irmã começou a agir de modo estranho e foi para o banheiro. Karen não se preocupou. Foi até a cozinha pegar bebidas e acendeu as luzes. Quando apontou a câmera para a estante, congelou. Sua irmã estava sentada no topo dela, rígida, silenciosa, com o rosto completamente vazio, os olhos distantes. O telefone escorregou da mão de Karen enquanto ela arfava e saía correndo. Mais tarde, ela publicou o vídeo e muitos espectadores disseram que uma força sombria estava vivendo dentro da irmã. Encontro na rua. Em abril de 2020, em Toronto, o pastor David Lin pregava em público quando um homem deu um passo à frente. Sua voz ficou mais profunda, os olhos arregalados, sem piscar. O tom não parecia seu. Era como se outra entidade estivesse falando através dele. As câmeras capturaram o momento em que suas palavras mudaram de simples irritação para ameaças, proclamando domínio sobre nações. O pastor permaneceu firme, clamando por proteção divina. Testemunhas juram que a voz do homem ecoou de forma sobrenatural, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Para muitos, aquilo foi um aviso. Forças espirituais estavam entrando em confronto ali mesmo, em plena rua. E o vídeo deixa uma mensagem clara. O mal não se esconde mais. Exorcismo aterrorizante. Um exorcismo ao vivo tomou um rumo arrepiante em uma pequena vila italiana, em 2022. Câmeras registraram uma mulher se debatendo descontroladamente enquanto sua família e um padre local rezavam ao seu lado. De repente, seu corpo se elevou no ar. O exorcista recuou, atônito, e até a família dela saiu correndo da sala. A gravação terminou com a mulher suspensa, imóvel, mas com os olhos arregalados. O padre disse que era um espírito poderoso deixando seu corpo, mas parecia que aquelas imagens nunca deveriam se tornar públicas. Parte de arquivos secretos do Vaticano que de alguma forma vazaram. Seja qual for a verdade, o que a levantou naquele dia desafiou a gravidade e a razão. Casa assombrada. Um explorador urbano entrou em uma casa abandonada em Michigan depois de ouvir histórias sobre assombrações. Tudo parecia normal, até que ele olhou para um armário e congelou. Dentro, uma figura inquietante permanecia com a cabeça inclinada, rosto diferente de qualquer humano. Por alguns segundos, ela não se moveu. Depois, lentamente, seu corpo começou a flutuar para o lado. O explorador saiu correndo, deixando a câmera para trás. Moradores disseram que ninguém mais ousou entrar. Alguns afirmaram que aquela mulher teria vivido ali décadas atrás e nunca saiu. Fantasma ou algo mais sombrio, aquele armário passou a ser conhecido como o lugar onde olhos ainda vigiam. Streamer possuída.
Durante uma transmissão ao vivo na Califórnia, a influenciadora Gabrielle Lawrence falava com seus seguidores quando algo terrivelmente errado aconteceu. Sua voz se quebrou no meio da frase e, em seguida, ela gritou. Um grito tão puro e intenso que congelou o chat. Sua boca abriu-se de forma antinatural, a expressão vazia e aterrorizante. Milhares assistiram incrédulos. Alguns disseram que era um ataque de pânico, outros acreditaram que ela havia sido tomada por algo durante a transmissão. Investida inesperada. Em tons perturbadores, seus gritos ecoavam pela igreja enquanto ela se lançava contra o sacerdote que permanecia firme, conduzindo a cerimônia. Testemunhas afirmaram que sua voz não parecia humana, mas profunda, distorcida. Mesmo contida, continuava a gritar. O padre disse ter sentido uma forte resistência, como se algo invisível estivesse presente na sala. Isso lembrou muitos da antiga crença de que forças das trevas não suportam orações sagradas. Talvez por isso ela tenha reagido daquela forma. Assombração à meia-noite. Uma câmera de segurança doméstica registrou algo profundamente perturbador. Uma mulher segurava firmemente uma boneca, sussurrando palavras incompreensíveis. Seus olhos brilhavam levemente, a boca mantinha um sorriso fixo e ela balançava para frente e para trás como hipnotizada. O vídeo continuou até parar abruptamente. Quem analisou as imagens notou um detalhe inquietante. A cabeça da boneca parecia se mover ligeiramente antes do corte. Luz ou algo mais sombrio, ninguém sabe. Quem revisou o arquivo disse que ele não reproduziu novamente, como se algo não quisesse ser visto duas vezes. Passageira de trem. Um vídeo de 2014, em Edmonton, voltou a circular anos depois, perturbando quem o assistia. Uma mulher no trem, mexendo em suas coisas, congelou de repente. O rosto se torceu, os olhos se arregalaram e seus movimentos ficaram estranhos, bruscos, quebrados, quase inumanos, como se não estivesse no controle do próprio corpo. As autoridades disseram que era uma convulsão, mas quem viu as imagens sem cortes discordou. A mudança rápida, o leve rosnado ao fundo, nada parecia médico. Seguidor demoníaco. Em 2024, imagens de uma live de Henry viralizaram. Voltando para casa tarde da noite, ele percebeu um homem com olhos brancos estranhos o seguindo pelas escadas. Henry correu para dentro e fechou a porta. Segundos depois, a curiosidade fez-o espiar, mas a figura havia sumido. De repente, o homem reapareceu, desta vez atrás da parede. O rosto parecia esticado, o olhar fixo e sem piscar. Vizinhos disseram que ninguém morava perto do apartamento por meses. Então, quem ou o que seguiu Henry naquela noite? Um demônio disfarçado de humano? Ou algo ainda mais sombrio? Supermercado na China. Em setembro de 2021, um supermercado na China registrou algo inexplicável. Uma mulher se abaixou para pegar um produto que havia caído da prateleira. No momento em que o tocou, seu corpo ficou rígido. A cabeça se contorceu de maneira antinatural e ela caiu no chão. A compradora ao lado tentou ajudá-la, mas foi empurrada para trás com uma força inesperada. Logo outras pessoas se aproximaram, mas qualquer um que chegava perto parecia ser repelido, como se uma mão invisível os afastasse. O vídeo terminou ali, deixando o público perturbado. Alguns disseram que era possessão, outros que poderia ter sido uma convulsão. Mas, se fosse apenas isso, o que causou aquele empurrão invisível que todos sentiram? A entidade da cafeteria. Este vídeo arrepiante da Indonésia, gravado em 2018, mas reaparecido em 2025, deixou todos sem palavras. Uma mulher vestida inteiramente de branco estava sentada sozinha em uma cafeteria, de costas para a câmera de segurança. Segundos depois, ela virou lentamente o rosto, revelando uma pele pálida e olhos brilhantes, nada humanos. A câmera falhou e acabou ficando preta. Ninguém sabe quem ela era, nem como chegou ali. Apenas que as imagens foram registradas em uma noite em que o prédio estava oficialmente fechado. Ela não parecia apenas uma mulher, mas algo usando sua forma, apenas por um instante, antes que o sistema falhasse. O incidente no teatro. Em um pequeno teatro no sul do Texas, uma sessão de cinema comum se transformou num pesadelo quando um homem começou a convulsionar em sua poltrona. Um bispo, que estava presente, entregou água benta para um espectador próximo, que correu para ajudar.
Em segundos, a voz do homem mudou, gritando palavras que ninguém entendia. Funcionários e o bispo conseguiram contê-lo até que ele ficou em silêncio novamente. Sua identidade nunca foi revelada. Só disseram que ele voltou para casa em segurança. O que perturbou muitos foi a coincidência. Tudo aconteceu exatamente no momento em que o filme entrava em uma cena sobre possessão. Coincidência. Ou uma resposta vinda além da tela. Conexão quebrada. Durante um talk show tailandês em 2022, a convidada Janice Vico participava por chamada de vídeo, rindo enquanto cumprimentava os apresentadores. Mas, segundos depois, seu semblante mudou. Seu sorriso congelou, o rosto se distorceu, como se algo dentro dela tentasse assumir o controle. O estúdio ficou em silêncio quando o padre Ramon Marino, presente como especialista, alertou que ninguém deveria falar diretamente com aquilo. Logo depois, a tela de Jane piscou e a transmissão caiu abruptamente. O programa confirmou depois que o padre visitou a casa dela. O que encontrou lá, segundo ele, não era totalmente humano. Desde então, esse episódio nunca foi reprisado e o canal se recusa a comentar. O toque do Papa. Em maio de 2013, câmeras do Vaticano capturaram um momento inquietante na Praça de São Pedro. Enquanto o Papa Francisco rezava sobre um jovem em uma cadeira de rodas, o rapaz começou a tremer violentamente, abrindo a boca como se gritasse sem som. Segundos depois, desabou imóvel. O mundo inteiro debateu o ocorrido. Teria sido um exorcismo ou apenas uma bênção? O Vaticano negou qualquer ritual, chamando aquilo de oração de cura. Mas exorcistas que analisaram o vídeo afirmaram que não havia dúvida do que aconteceu ali. Muitos juram ter visto algo invisível deixar o corpo do rapaz exatamente no instante em que a mão do Papa tocou sua cabeça. Live inquietante. Um segurança noturno decidiu fazer uma live de seu posto em 2025, dizendo que vinha ouvindo sons estranhos. No início, estava calmo. Até que seu corpo ficou rígido, a cabeça torceu de forma antinatural e sua respiração tornou-se pesada. Ele pressionou um medalhão sagrado contra a testa e começou a sussurrar. Seus olhos reviraram e a câmera passou a tremer, até que a transmissão simplesmente acabou. O vídeo nunca voltou ao ar e ele nunca mais postou nada. O que tomou o controle naquela noite não parecia disposto a deixar seu corpo. Tomada do palco. Durante uma apresentação ao vivo, o rapper Nelly começou a agir de maneira completamente fora do comum. Fãs notaram seus olhos virando para cima e seu corpo se movendo de forma brusca, distorcida, nada natural. A câmera registrou também seus gestos com as mãos e o toque repetido que fazia na própria testa, antes de apontar para cima, como se estivesse recebendo algum tipo de comando invisível. O momento se espalhou pelas redes sociais, com muitos dizendo que ele estava sob alguma influência sombria. Alguns fãs compararam com outros artistas que já afirmaram que seus personagens de palco assumem o controle. Se isso for verdade, talvez esses personagens não sejam apenas atuações. Talvez sejam algo antigo, usando a fama como um recipiente. Coincidência? Ou uma confissão codificada, o avivamento. Durante uma live em um parque de Los Angeles, uma mulher registrou algo extraordinário. Um grupo estava reunido ao redor de uma jovem considerada possuída. O corpo da garota tremia, seu rosto tenso, como se lutasse contra algo interno. As pessoas em volta começaram a orar alto, repetindo um único nome: Jesus. Em segundos, a menina arfou profundamente, ficou em silêncio e então sorriu. A mulher que filmava ficou sem palavras. Seja fé, energia ou algo divino, a gravação fez muita gente repensar o significado do poder e o que acontece quando a crença encontra o invisível. Ele vai pregar o evangelho. Nosso tempo acabou. Vá agora, em nome de Jesus. Teste da cruz. Um vídeo de exorcismo de 2023 deixou espectadores inquietos. Uma jovem sentada entre familiares tinha o corpo contorcido, como se algo poderoso lutasse por dentro. O padre ergueu uma cruz, mas em vez de medo ela sorriu, zombando com os olhos fixos e sem piscar. Você não é mais forte que Cristo. Quando a cruz tocou sua testa, ela começou a falar uma língua desconhecida, com uma voz distorcida e sobreposta.
O padre pediu que a segurassem com mais força. A gravação acabou ali, e alguns acreditam que o silêncio após o corte não foi apenas o fim do vídeo, mas o momento em que aquilo dentro dela finalmente tomou o controle. Ritual da boneca. Um vídeo perturbador conhecido como Obey the Walrus ressurgiu com novos detalhes. Mostrava uma mulher em seu porão falando suavemente com uma boneca diante dela. A boneca parecia reagir, movendo-se levemente como se estivesse viva. Depois, ela a colocou em uma prateleira, e a boneca levantou um pequeno recipiente com as próprias mãos. A gravação acabou ali. Talvez fosse encenação, mas muitos acreditam que ela tentava realizar um ritual para transferir um espírito para a boneca. Se isso for verdade, a pergunta não é o que ela invocou, e sim, se aquilo algum dia foi embora. Homem levitando. Em 2023, surgiu um vídeo perturbador de um homem deitado sobre uma laje de cimento. Seu corpo se contorcia de maneira impossível enquanto ele gritava de dor, os olhos revirados, completamente brancos. Então, sem aviso, começou a levitar, com braços e cabeça girando em ângulos impossíveis. A filmagem falhou e ficou preta. Dias depois, um novo vídeo apareceu mostrando o que afirmavam ser o mesmo homem, mas seu corpo parecia diferente, transformado em algo desconhecido. Real ou não, uma coisa era certa: o que quer que tivesse possuído aquele homem não saiu em silêncio. Sessão aterrorizante. Um vídeo assustador mostrava um homem sentado em uma sala na Geórgia, sendo avaliado por uma psicóloga. Seu corpo inquieto, o maxilar tenso, como se segurasse algo. No início, ele respondia normalmente, mas cada palavra parecia forçada. De repente, no meio de uma pergunta, seu rosto se deformou. Ele gritou de forma incontrolável, como se não conseguisse mais conter aquilo dentro dele. A psicóloga congelou, sem saber se devia confortá-lo ou correr. A gravação terminou com aquele grito assombroso. Talvez o teste não fosse para estudar ele, mas para ver o que o habitava. O homem que reapareceu. Em 2024, um homem na Malásia gravava dentro de uma casa abandonada quando alguém surgiu de repente, seu amigo, que havia desaparecido anos antes. Diziam que ele estava possuído por um djin. Se curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos.